Antes você pagava a viagem de 10, a Uber ficava com 6 e o motorista com 4. Hoje você vai pagar a mesma viagem, vai ficar 13 moedinhas. A Uber continua com 6 dela, que ela é na besta, para ficar numa atividade que vai gerar prejuízo. O governo fica com 3 e o motorista... Agora ele tem uma outra moedinha para imposto de renda. Ele ainda tem as moedas lá para pagar IPVA. Ele tem as moedinhas para o combustível. Ele tem que ter as moedinhas para, por exemplo, manutenção do carro. Não só tem esses personagens, apareceu agora um outro personagem. Qual outro personagem? Tá vendo essas 4 moedinhas aqui do motorista? Em questões hipotéticas, preste muita atenção nisso. Vai uma moeda para quem? O elemento surpresa que apareceu, o sindicato. Com a regulamentação das atividades da Uber, será que a Uber sai do Brasil? E aquela história de que quando aumenta os impostos, quem pagam são as empresas? São essas duas coisas que eu vou te explicar aqui nesse vídeo bem desenhado, onde eu te mostro o cenário sem regulamentação, onde você paga sua passagem, aqui tudo certinho, e o cenário com regulamentação, onde já aparece aqui, representado o Congresso Nacional, como se fosse o governo, tá bom? Então você vai entender como vai funcionar em cada um desses cenários, e já peço que você deixe aí nos comentários, será que a Uber sai do Brasil? Será que quem vai pagar mais são as empresas, no caso a Uber, que vai pagar porque vai ter aumento de impostos? Então vamos lá, se você é novo aqui nesse canal, já se inscreva e também compartilhe esse vídeo com todo mundo que é Uber, que no caso é o motorista de aplicativo, ou todo mundo que gosta de andar de Uber, como eu, por exemplo, andei 3 a 6 vezes por dia. Então vamos lá, preste muita atenção. Esse cenário aqui é o cenário onde você, passageiro, por exemplo, vai pagar R$10 em uma viagem da Uber. Em caso hipotético aqui, a Uber recebe 4 moedinhas. Ela passa para o motorista 4 moedinhas, ok? Então, acabou. Você pagou para a Uber pegou, passou a parte dela para o motorista, tá todo mundo aqui resolvido. Só que o que acontece agora? E detalhe, aqui o motorista da Uber, ele, se quisesse, ele podia abrir um MEI e contribuir como MEI com 5% do salário mínimo, que daria 70,60, ok? Por mês. Só que muita gente não fez isso. E aí acabou ficando, por exemplo, descoberto da Previdência Social, mas podia fazer isso como autônomo. Aí não fizeram, chegou quem? O governo, representado aqui pelo Congresso Nacional, mas você sabe que eu coloquei isso aqui só para evitar a questão de ideologia política, viu? Tá aqui o Congresso Nacional. Aí você, que é um cabeçudinho, que diz assim, imposto é bom, é muito bom imposto, sem imposto a gente não vive. É ok, o problema não é o imposto, o problema é o que se faz com esse imposto. Eu já mostrei em vídeo, por exemplo, aqui, que tem aí senadores que gastam mais de R$500 milhão por ano. Então vamos lá, essa mesma corrida para você de R$10, agora vai ser assim, vai 3 para Uber e aqueles 6 da Uber, 3 ela passa para onde? Para o governo. Porque agora tem um novo personagem no meio dessa negociação aqui, ok? Então a Uber tem que passar 3 para o governo. E aí passa os 4 do motorista. Aí eu te pergunto, se eu tenho como empresa, eu vou ficar com 3, vou passar 3 para o governo, vou dar 4 para o motorista, esse negócio se sustenta? Não. Esse negócio não vai se sustentar, porque não tem sentido eu viver trabalhando, tendo prejuízo aqui nesse sentido. Não dá certo para mim, ok? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 condições. Ou eu vou tirar, no caso aqui, diminuir o valor que vai ser dado para o motorista, e pegar 3 moedinhas dele e trazer para mim, e deixar o consumidor final pagando só 10 e tal, bonitinho. O que vai acontecer? O desinteresse dos motoristas em continuar trabalhando com a Uber. Ou seja, a oferta vai diminuir, porque vai diminuir o número de motoristas que estarão aqui trabalhando pela Uber. Então a Uber fala assim, não, aqui é muito arriscado eu mexer, não dá para mexer. E aqui, dá para tirar deles? Não dá, porque aqui é que está o negócio. Aqui eles não trabalham nessa operação. Eles só estão aqui para fazer o quê? Arrecadar. O papel deles é esse, arrecadar. Ok? E aí, a justificativa é porque agora você vai ter a Previdência Social com 7,5% ali do seu salário de contribuição. Mas, Ricardo, tu podia fazer isso aqui com 5%. Tanto é que uma das propostas dessa regulamentação é que agora as mulheres terão direito ao auxílio maternidade. Mas, cabeçudinho, se tu contribuísse com 5,5%, tu também tinha direito ao salário de maternidade. Tá vendo a diferença de um para o outro? E aí o que acontece?
Então a Uber fala, bom, esse negócio não está certo. Se eu continuar trabalhando com prejuízo, o meu negócio vai falir, eu vou ter que ir embora daqui. Então, para eu continuar trabalhando, eu preciso recuperar as moedinhas que eu perdi. E eu perdi essas moedinhas para quem? O governo, vamos dizer assim, que é lá aqueles 20%, certo? Que ele vai contribuir lá com o INSS patronal. Nos cálculos ali do governo, deu 279 milhões por mês. Ou seja, alguém tem que pagar esses 279 milhões por mês. Aí a Uber fala assim, peraí, eu preciso recuperar as minhas 3 moedinhas. Então, olha só, ela recuperou as 3 moedinhas dela. Ela voltou a ter o lucro que ela tinha na operação. Mas a conta não está batendo. Alguém tem que pagar essa diferença aqui de R$13. É o motorista? Se for ele, vai diminuir a oferta. Do governo, não dá para sair. Ele é o único que não trabalha, mas tem que ter essa arrecadação aqui, ok? E aí a justificativa para ele ganhar as moedinhas é porque ele vai gerir essa relação aqui, tá bom? E aí, se não é o governo, se não é o motorista para evitar a diminuição na oferta, e se não sou eu, sobrou para quem, cabeçudinho? Sobrou para o cabeçudinho que diz que imposto é bom e que acredita que as empresas é que pagam o aumento de impostos. As empresas, gente, não pagam, elas repassam. Então, olha só o que vai acontecer com esse cenário. Agora, aquele cabeçudinho que acredita que imposto é bom, ele vai ser o responsável, vou botar bem aqui, ó, por pagar essa diferença bem aqui que está faltando para manter o lucro da Uber. E detalhe, não só tem esses personagens, apareceu agora um outro personagem. Qual outro personagem? Tá vendo essas 4 moedinhas aqui do motorista? Em questões hipotéticas, preste muita atenção nisso, vai uma moeda para quem? O elemento surpresa que apareceu, o sindicato. Ah, doutor, mas sindicato não é obrigatório. Tu acha que sindicato vai se manter como? Se ele não tiver nenhum tipo de fonte de recurso ali para manter as atividades dele. Funcionário, computador, mesa, local de trabalho, estabelecimento, alguém tem que manter, certo? E aí detalhe, outro detalhe, o cara da Uber, que talvez ali não declarava imposto de renda, agora ele tem uma outra moedinha para imposto de renda, ele ainda tem as moedas lá para pagar IPVA, ele tem as moedinhas para o combustível, ele tem que ter as moedinhas para, por exemplo, manutenção do carro. Então acaba que o cenário hipotético fica assim. Antes você pagava a viagem de 10, a Uber ficava com 6 e o motorista com 4. Hoje você vai pagar a mesma viagem, vai ficar 13 moedinhas, a Uber continua com 6 dela, que ela é na besta para ficar numa atividade que vai gerar prejuízo, o governo fica com 3, o motorista fica com 2 moedinhas, o sindicato fica com 1 e a outra moedinha vai para as atividades, vai para o que nós chamamos de custos diretos ali do motorista. E assim se tornaria o cenário com regulamentação. Deu para entender o desenho? Eu espero que você tenha entendido e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.